Olá, bom dia, a graça e a paz de Cristo. Hoje uma reflexão sobre o texto da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo de número 6. E eu quero aqui com esse texto trazer uma palavra ao seu coração que está vivendo dias aí é, de angústias. Estamos vivendo um momento difícil por conta dessa situação, dessa pandemia mundial. E isso tem outros efeitos também, efeitos colaterais, né, que se abatem sobre a vida das pessoas. Então eu quero trazer uma palavra aqui para o seu coração. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses no capítulo 4, versículo de número 6, ele diz: Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com a ação de graças. Paulo estava escrevendo à igreja de Filipos, a esses irmãos, porque havia ali uma certa ansiedade, né, pelas coisas que estavam acontecendo e principalmente pelo fato do apóstolo Paulo estar preso e o seu líder ali. E o que estava passando ali na cabeça do povo, é que eles estavam inquietos por conta dessa situação. E como será então que nós vamos conviver aqui entre nós como igreja? Então ele coloca, faz essa colocação para aos irmãos da igreja de Filipos. E eu quero trazer para os dias de hoje, né, o que tem inquietado aí a sua vida, o que está tirando aí a sua paz. Então aqui é uma recomendação bíblica e muito longe da murmuração, de ficar falando mal do governo, falando mal de pessoas, ficar culpando sempre alguma coisa pela situação que se abateu sobre a sua vida, mas a palavra de Deus diz que não estejais inquietos por coisa alguma. O que você tem que fazer? Você tem que colocar as suas petições, as suas orações e súplicas, ou seja, recorrer a Deus e falar com Deus, e assim você orar e compartilhar tudo com Ele, aquilo que está afligindo a sua alma. Então é como se você estivesse conversando com um grande amigo, com uma grande amiga, e colocando todo o assunto, tudo aquilo que está inquietando você em dia com aquela pessoa. Faça isso com Deus. Faça isso com Deus. E também uma outra coisa que o apóstolo Paulo recomenda, e também com ação de graças. Nós não podemos de ser gratos para com Deus. Então, sabe, uma coisa boa que aconteceu aí na tua vida, puxa aí na sua memória que você vai lembrar. Aconteceu alguma coisa boa aí nesses dias, né? Então, você agradeceu a Deus por isso? Até pelas pequeninas coisas? Você tem agradecido a Deus pelas pequeninas coisas, pelas grandes coisas? Só quando acontece uma coisa muito boa na sua vida você vai, obrigado, Senhor, mas até nas pequenas coisas. Então coloque tudo diante de Deus em oração e súplica. Sabe por quê? Lá no versículo 7 vai dizer: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. A paz que excede todo entendimento não é uma paz ausência de guerras, ausência de conflito, não, mas a paz em meio ao conflito, em meio à guerra, em meio à situação que você está vivendo. Quando você coloca diante de Deus tudo em oração, você fala com Ele, pede ajuda a Ele, que vem o Consolador, o Espírito Santo, vem consolar você. E aí é a paz que excede o entendimento. As pessoas não vão entender como você está passando por isso tudo e você ainda consegue ter paz no coração, porque você coloca tudo diante de Deus. E veja só, Ele, Deus, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então, a palavra de Deus diz que o coração alegre formoseia o rosto. Então, quando você coloca nas mãos de Deus e você sabe nas mãos de quem está as suas súplicas, né, os seus problemas, aquilo que tem te afligido, e você passa a ter confiança em Deus. E isso vai alegrar o seu coração. E aí você vai ter bons sentimentos em vez de você ser uma pessoa que murmura,
você ser uma pessoa rabugenta, em que tudo fica reclamando das coisas. Não, aí você vai mudar o foco. E aí você vai ter os seus sentimentos guardados em Cristo Jesus, sabendo que Ele é por você. Então, que Deus aí abençoe a tua vida nesses tempos de incerteza. Não se renda à murmuração, mas confie em Deus. Um abraço.